exercer essa atividade enquanto espíritos em evolução, eu considero que essa oportunidade de estar aqui seria um trabalho social para não ser aprisionado na prisão, né? Porque quando somos devedores da lei, quando somos devedores da justiça, muitas vezes o juiz, ele, na hora da condenação, ele nos dá a opção de um trabalho mais suave, de um trabalho que nos traga nos redimir diante dos nossos delitos passados, né? E que possamos cumprir isso com afinco para que não seja necessário uma corrigenda mais severa. Enquanto estamos aqui nesse trabalho edificante, eu considero com essa oportunidade divina de estar cumprindo com a responsabilidade dos meus delitos passados de forma suave, né? E tem que cumprir direitinho, porque quando a gente não cumpre, o que acontece? Cadeia, né? E jamais quero ficar aprisionado, já que eu tenho essa grande oportunidade, né? E o trabalho da noite de hoje, quero agradecer aí também a minha esposa, que sempre me apoia, que está junto comigo nesse trabalho. Alguns rostinhos conhecidos que eu vejo aí da minha juventude nessa área. Legal aí, está tendo com vocês, algumas pessoas que fizeram parte da minha vida, do meu trabalho de Macaé, que eu reencontro aqui, né, com a Vânia, que trabalhava perto de mim, esteve comigo, e agradecido aí pelo carinho, pela atenção de todos, né? E o tema dessa noite é um tema muito pertinente para os dias atuais, né? E a gente se questiona o que seria essa ilusão, né? O que seria estar vivendo nesse mundo de ilusões, né? A ilusão, ela tem duas vertentes, né? A ilusão inconsciente e a ilusão consciente, porque a ilusão, ela nos traz o papel de que vivenciamos ou temos ideia de alguma coisa que não é real, que está fora do contexto da nossa realidade de vivência, de pensar e de atitude, né? Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente vê que isso já ocorre junto de nós desde muito tempo no nosso passado, desde a nossa criação, né? Porque quando somos criados simples e ignorantes, né? Somos seres ainda em crescimento e que quando estamos nessa condição simples e ignorante, somos levados por uma ação maior, uma ação divina, que nos conduz à nossa sobrevivência aqui na Terra, impulsionado por esse amor, que se chama instinto. O instinto nada mais é do que a nossa condição de sobrevivência aqui na Terra, diante do que Deus faz por nós, enquanto não adquirimos o dom da consciência, o dom da inteligência, né? Então, como somos criados simples e ignorantes, a percepção de simples e ignorantes é simples porque não conhecemos nem o bem e nem o mal, e ignorantes porque não conhecemos nem a nós mesmos e nem a nada à nossa volta, né? Então, para começarmos um percurso, precisamos ter um primeiro impulsionamento, né? Que é justamente estarmos mergulhados nesse fluido divino que nos conduz nessa estrada até adquirirmos o período da inteligência. Isso observamos em a natureza, em animais que sobrevivem, que caçam, sabem a hora de fugir, sabem a hora de atuar para se alimentar, fazem suas próprias casas, seus próprios abrigos para se proteger do frio, né? Para se proteger do calor em excesso, para adormecerem ou para se manter seguro em alguma situação adversa que venha a cometer, algum perigo que eles possam sofrer no meio dessa trajetória, né? E isso vemos também em nossas crianças, né? Que nos dias atuais, quando a criança ela nasce com a memória apagada, ela não lembra de nada do que aconteceu no passado, porque é justamente a oportunidade que ela está tendo de começar tudo de novo, apesar de trazer dentro de si todas as suas colocações passadas, mas que está em estado latente por um certo período, para que seus pais possam conduzir os seus passos, né, até que elas comecem a adquirir a consciência e mostrar, vamos dizer assim, as suas garrinhas, né? Porque quando a criança é muito pequenininha, tudo é muito fofinho,
explicar ela como fazer, automaticamente ela procura impulsionar na vida aos seus primeiros passinhos, a engatinhar. Então isso se chama instinto. Esse instinto, ele é produzido por Deus. Então ele é perfeito na sua obra, uma vez que existe um ser superior conduzindo esses queridos nos seus primeiros passos de caminhada aqui na Terra. Então, o que acontece? Conforme a gente vai evoluindo, o instinto ele vai caindo em desuso, porque nós vamos começando a adquirir alguma coisa que se chama inteligência. Quando a gente começa a perceber os nossos passos aqui na Terra, nós automaticamente começamos a deixar esse instinto de lado e caminhar com a nossa própria vontade, com o nosso livre-arbítrio, que nos é dado de acordo com o estado de evolução que nós nos encontramos aqui na Terra, de acordo com o conhecimento que temos diante das leis naturais de Deus para nos conduzirmos aqui na Terra. E essa inteligência deixa de ser alguma coisa que seria inconsciente para se tornar consciente, e de ser alguma coisa involuntária para ser alguma coisa voluntária por nós na nossa caminhada. E conforme vamos crescendo, esse instinto vai se tornando em desuso e mais responsabilidade temos sobre os nossos atos, sobre a nossa condição aqui na Terra. É visto, senhores, que nós, enquanto seres terrenos, em desenvolvimento e aprendizado, nos conectamos com as coisas que são primeiras palpáveis. E hoje, o que nós temos aqui em condições palpáveis, em período primitivo, o que temos primeiramente coisas palpáveis são as coisas que existem na Terra, as coisas materiais. Quando a gente fala do desenvolvimento intelectual e moral, que é o que a doutrina nos traz como as duas asas do crescimento ao desenvolvimento, eu digo até que se hoje nós fôssemos voar com essas duas asas que temos, de acordo com o desenvolvimento que a gente emprega, a gente voaria igual o Nemo, com a nadadeira pequenininha e a onda grande, que seria o do intelecto, um pouco maior, e o da moral, pequenininha ali, e a gente bateria essa asa voando em círculo sem parar. Mas isso não quero trazer a culpa para nenhum de vocês, entendeu? Nem para mim, porque tudo que eu estou falando aqui, o principal ouvinte sou eu, afinal de contas, meus ouvintes são os primeiros a escutar, E como ser feito também na caminhada, como disse no início, eu preciso também desenvolver todo esse conhecimento moral e intelectual. Então, quando a gente se coloca nessa condição de desenvolvimento intelectual e moral, a gente percebe que esse conhecimento intelectual sobre as coisas da matéria, sobre as coisas da Terra, é natural que aconteça. Isso já faz parte de um cronograma divino. Isso já faz parte de uma programação de evolução, para que conhecemos primeiras coisas do mundo, aqui na Terra, das ciências do mundo, porque venhamos e convenhamos. Os primitivos também eram cientistas, Quando enxergaram a primeira existência do fogo, aquilo é uma ciência, Começaram a perceber que se esfregar um pauzinho, uma palha ali, e acende o fogo, por mais que ele acreditasse que seja um fenômeno inexplicável, porque a ciência dele é limitada, mas ele já criou uma maneira de adquirir o fogo, de entender o que é aquilo ali, Ele carregando lá as suas coisinhas naquela carroça, com aquela roda quadrada, e aquele negócio se lapidando, de repente ele tem a percepção que redondo fica melhor. Isso já é uma percepção de inteligência do ser humano. É porque a gente, na condição avançada que estamos, podemos considerar que isso seja uma ciência obsoleta, mas se não fosse os primeiros passos da humanidade nesse sentido, nós não teríamos o que tenhamos hoje. Então, senhores, com isso, quero dizer que a inteligência nos impulsiona para frente. Que a inteligência está o tempo todo nos chamando a desenvolvermos e a vida nos impulsionando à frente, porque somos seres incondicionalmente progressistas. Nós estamos em progresso constantemente
irrefutável. E não adianta querer parar ou voltar atrás, porque nós somos criação divina e toda a natureza é impulsionada para frente. A gente percebe isso que quando a gente joga uma semente no chão, independente se a gente coloca ela dentro da terra ou fora da terra, ela, em pegar a chuva, pegar o sol, ela dá o jeito dela, ela se vira e ela nasce um brotinho ali. Mesmo que não tenha aquela resistência, mas ela luta pela vida, ela luta por querer alguma coisa, por crescer, por desenvolver. Se você planta uma árvore num jardim frondoso, onde a terra é adubada, onde a posição do sol é favorável, pega a chuva no tempo certo, essa árvore naturalmente ela vai crescer bonita e formosa. Mas se você joga essa mesma semente no cantinho da parede, quantas vezes a gente já enxergou nas casas que a gente passa, aquela plantinha que nasce no canto do muro, que é tudo concretado, e tu não sabe como é que saiu dali aquela planta. Às vezes na laje, lá na casa espírita onde eu frequento, tem uma plantinha lá que ela nasce no pé da laje, lá em cima do muro. Gente, da onde que surgiu isso? Meu Deus do céu! Basta simplesmente um passarinho passar e deixar cair sem querer, que a natureza faz por conta dela o seu impulso ao crescimento, seu impulso ao desenvolvimento, né? Então a gente percebe assim, que com isso, conforme vamos deixando os nossos instintos e adquirindo essa inteligência, a gente percebe que o instinto é uma coisa sempre boa. Se ela é conduzida por um ser maior, supremo, é natural que ele não vá cometer erro. Não é assim que funciona? E por outro lado também, o livro A Gênesis, ele nos traz o conhecimento que além dessa supremacia da inteligência que nos conduz, ele nos dá a oportunidade de participarmos juntos com companheiros também em evolução, que se chamam os nossos mentores espirituais. Né? Então, lembrando que desde a criação, nós não estamos sós em nenhum momento. Primeiro porque temos um Pai que cuida de nós. Pai, uma forma de falar, porque não temos a linguagem para definir Deus que nos concede todas as bênçãos que nos abrange. Então a gente fala Pai, porque a figura do Pai é aquela naturalmente que protege, que dá um amparo, que dá um empurrão, que sustenta, né? Então temos essa figura desse Pai maior, com esse amor infinito, né? E por outro lado, temos aquele companheiro que um pouco mais evoluído é que a gente, que nos auxilia nessa jornada. O instinto, ele é uma coisa universal. Você percebe que todas as coisas que acontecem instintivamente é o mesmo em todos os seres existentes na Terra. Todo mamífero procura a mama da mãe para poder se alimentar do leite que ela vai ser. Todo ser vivo procura uma forma de se alimentar para que possa se manter a sua subsistência aqui na Terra, né? Então, quando a gente enxerga isso, a gente percebe que é uma lei universal quando se trata dessa força que conduz a nossa caminhada. Mas quando a gente adquire essa inteligência, a gente também tem aquele companheiro que escolhido, que aí já se torna uma coisa individual. É aquele irmão que tem afinidade para conosco, é aquele irmão que também citará as suas opiniões através dos nossos pensamentos, buscando sempre o melhor. Então, cada irmão que tem o seu companheiro espiritual, que se define como mentor espiritual, né, ele tem um mentor espiritual de acordo com as suas necessidades íntimas, né? Então, a gente passa por esse processo. E esse processo, quando se fala em inteligência, é mais ainda em afinco a atuação do nosso mentor espiritual junto da gente, né? Só que junto com essas percepções da Terra, através da inteligência, a gente começa a abranger as nossas paixões terrenas. Porque essa inteligência começa a fazer a gente ter percepções de coisas da Terra que nos é agradável. Nós já começamos a observar que o tipo de alimentação que a gente faz, qual é a mais agradável ao nosso corpo, qual não é. O tipo de sensação que adquirimos, seja ela de qual forma, qual que nos é mais agradável, o que gostamos de fazer, né? E muitas vezes a gente diz que isso,
Porque o instinto é uma coisa involuntária. Se você está fazendo aquilo porque gosta, já deixou de ser instinto. Já passa a ser uma responsabilidade com base na inteligência. Então, tendo visto que o instinto é uma coisa perfeita e que tem um certo tempo de utilização e que vai se findar em algum momento e que ele não volta mais, nós percebemos também que a inteligência, que nos traz essas percepções das sensações da matéria, que nos traz a paixão, essas paixões também são necessárias para o nosso desenvolvimento, porque isso faz parte das percepções das coisas da Terra. Nós estamos aqui para aprender tudo sobre a Terra, as coisas materiais e as coisas espirituais. Então, se a gente está aqui para aprender, é natural que passamos por todas as experiências aqui na Terra para podermos adquirirmos esse conhecimento. Só que, assim como o instinto, as paixões têm o seu tempo limite também. Ele tem o seu período de utilidade para nós, enquanto seres humanos. Ele também vai terminar em algum momento. Só que aí, diferente do instinto, ele não é uma coisa que se termina de forma agradável dentro de uma perfeição que um ser superior conduz. Porque aí, quando chega a hora de acabar, a gente quer continuar nele. Porque aquilo nos é agradável ao corpo, aquilo nos é agradável às nossas sensações físicas, aquilo nos é agradável à satisfação pessoal e egoísta que vivemos dentro de nós. Né? Então, aí, quando a partir daí, nós passamos a ter a responsabilidade dos nossos atos sobre o que vivenciamos a cada momento aqui nesse planeta. Né? E chegando em certo período de nossa vida, a gente percebe isso, porque ainda estamos no momento, é uma fase ainda que estamos no momento da ilusão inconsciente, porque a gente ainda não tem a percepção das coisas que vêm da espiritualidade. Nós passamos pelo tempo em que Moisés, enquanto terceira revelação, citado nos estudos doutrinários da evolução humana, ele traz essa percepção de Deus, mas ainda nos traz uma percepção de Deus onde o Deus nos satisfaz de acordo com as nossas necessidades materiais. Então, como podemos imputar uma culpa em alguém de algo que ele nem conhece? Um povo ainda embrutecido, um povo ainda ignorante, que recém-liberto das garras dos egípcios, né, que eram os hebreus, que vieram a comungar junto com Moisés os 10 mandamentos, que foram adquiridos através de mensagens mediúnicas, né, no monte, e que Moisés, diante daquela necessidade, além desses 10 mandamentos, que eram as leis de Deus, ele empregou umas leis materiais também, que era para conduzir aquele povo que tinha sede de vingança, tinha sede das maledicências que viviam no tempo da escravidão, né? E aquilo ali conduziu a esse povo a um bem-estar material. Moisés teve a necessidade ainda de trazer um Deus semi-material para que começasse a se implementar na vida da humanidade, né, esse conceito de espiritualidade mais à frente. Porque há muito tempo era visto que haviam vários deuses, né, dentro do conceito egípcio, dentro do conceito romano, né, porque essa essência divina, ela está dentro da gente, a gente busca a todo momento um ser maior que nos conduz durante a nossa trajetória, um ser maior a quem a gente precisa se apegar para que nos dá força de seguir a nossa caminhada, né? Então, companheiros, esses irmãos, dentro desse equívoco inconsciente, se conduziram por muito tempo por essa ilusão involuntária, por essa ilusão inconsciente, né? Até que veio o Cristo Jesus a nos trazer a boa nova, a nos trazer a condução das nossas vidas através de um plano maior do que seja esse terreno. Porque antes, Deus era favorável a um certo povo, a uma certa família, desde que eles proporcionassem
os povos venciam os outros, então todo aquele que vencia a guerra, todo aquele que tinha opulência financeira, todo aquele que tinha a esposa mais bonita, era favorecido por Deus, então estava de acordo com a lei de Deus. E Jesus veio trazer justamente a diferença sobre isso. Primeira moralização que ele veio empregar aqui na terra, onde ele colocava de forma que o mandamento maior, que era amar Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo, que contrariava as leis civis criadas por Moisés, que tinham que ser executados certas pessoas de acordo com certos delitos. E Jesus traz justamente o oposto, a compreensão para esses irmãos que ainda se encontravam em condições inferiores em termos de conhecimento das leis divinas. Então, quando Jesus veio aqui à Terra nos trazer esse propósito, ele veio trazer também a existência de algo maior. E quando ele fala, meu reino não é deste mundo, ele propõe alguma coisa, que há alguma coisa além dessa terra. Que o merecimento que nós temos não é aqui nesse planeta, não é no regozijo das coisas da terra, mas algo sim maior junto e mais próximo a Deus. Mas Jesus, de outro lado, ele veio trazer todo esse lenitivo, toda essa proposta de vida, mas ele não poderia ser claro, ao ponto de falar tudo no preto e no branco. Então ele deixou parábolas, deixou ideias, deixou citações, como se fosse um livro de enigmas para ser decifrados no futuro, em que a humanidade já tem atingido um nível de consciência, um nível de conhecimento, um nível de inteligência, ao ponto de conhecer o que ele estava querendo dizer com aquelas palavras. E aí esse momento, senhores, que vem a terceira revelação, que é a doutrina espírita, que nada mais faz do que cumprir todas as propostas que o Cristo veio nos trazer. Porque o Cristo, quando esteve aqui na terra, nos deu esse conhecimento, que ali ele estaria, e que ele deixaria o Consolador prometido, que traria de volta tudo aquilo que ele ensinava e esclareceria mais sobre assuntos a qual não era possível se conhecer naquela época. Então Kardec, diante de um processo de conhecimento das mesas girantes na França, onde muitas pessoas encontravam ali como entretenimento, onde muitas pessoas levavam vantagens financeiras e de renomados fenômenos que aconteciam, Kardec enxergava uma coisa que ninguém enxergava mais do que isso. Ele enxergava o processo da imortalidade da alma. E que esse processo de imortalidade da alma nos traria algo maior do que só entender que existe um plano além desse mundo material e existe um plano espiritual. Ele entende que esse processo faz parte de um processo de moralização, um processo de transformação íntima do ser para um objetivo maior que existe na sua caminhada aqui na Terra. E aí, senhores, tenho que falar para você que, na verdade, a gente já não está mais inconsciente. A gente já começa a viver as nossas ilusões, fugindo da nossa realidade conscientemente. Porque a luz da doutrina, até que a passagem de Jesus nos traz todo o conhecimento necessário para nos conduzirmos nessa terra, nos conduzirmos nessa vida, da forma sábia, da forma progressiva, da forma que utilizemos isso como ferramentas para a nossa vida posterior, em termos de evolução e transformação íntima e moral. Hoje estamos falando de um tema que é muito importante porque vivenciamos nesse mês, o Setembro Amarelo. A gente fala de suicídio o tempo todo. A gente vê a quantidade de suicídios acontecendo sucessivamente, porque as pessoas não conseguem suportar as suas dores, não conseguem suportar a sua vivência e todo o seu drama vivido neste planeta, neste mundo material. E a gente percebe ainda a ignorância que nós vivemos diante das leis divinas e da proposta de vida eterna que nós temos, da proposta da
nós temos a oportunidade de estarmos aqui nesse planeta. Mas a gente faz isso consciente. Porque quem aqui pode dizer que não conhece o Cristo Jesus? Eu acho que todos nós aqui, pelo menos dentro desse salão, conhecemos Jesus. Já ouvimos falar das suas propostas, já ouvimos falar de suas parábolas, dos seus ensinamentos, da sua caminhada por essa terra e o exemplo que ele nos deixou. E ele nos falou que não ia ser fácil. No final de sua jornada, ele fala aos seus apóstolos que eu venci o mundo. E ele espera que nós também completemos essa tarefa, vencendo esse mundo ainda de provas e expiações que vivenciamos no nosso dia a dia. E a gente não percebe essa importância de estarmos aqui, porque quando a gente fecha os olhos a essa realidade, a construção íntima que precisamos passar, a gente não valoriza o tempo que estamos aqui nesse planeta. É um tempo adquirido pela permissão divina e com a sua generosidade maior, do amor que ele tem por nós. Porque são em torno de 22 bilhões de espíritos na espiritualidade querendo reencarnar. E nós temos 8 bilhões aproximadamente de pessoas nesse planeta Terra. Se compararmos a quantidade de espíritos que tem lá precisando estar aqui, e a gente chegou na Mega Sena, porque de 22 bilhões eu fui um mundo escolhido para estar aqui vivenciando esse momento para aproveitamento próprio e desenvolvimento. E nós ainda precisamos vivenciar circunstâncias em nossas vidas baseadas nas nossas emoções, que jogamos ainda a responsabilidade das nossas emoções em cima dos outros. Criamos expectativas que as reações serão as mesmas que vivemos a vida do outro. A gente olha hoje nesse tempo de modernidade, de tecnologias, redes sociais, as pessoas sucumbindo, olhando aquelas pessoas extremamente felizes lá naquelas fotos, empregando aquela família perfeita, margarina. E aí a gente olha aquilo ali e a gente se pergunta por que tanta gente é feliz e eu não sou? Por que tanta gente viaja o tempo todo, vive essas situações maravilhosas e eu não tenho isso na minha vida? E a gente se preocupa, porque o jardim do companheiro é sempre mais verde do que o nosso. E a gente se limita nisso. E entra em conflito, porque criamos ilusões que as nossas reações devemos ser as mesmas que os outros companheiros tenham, se vivemos da mesma forma que ele. E aí criamos ilusões sucessivamente, entramos em conflitos e temos reações de desgosto, de angústia, criadas pelas nossas próprias ilusões. Nós temos nessa nossa caminhada a necessidade de aliviar as nossas dores. Passamos isso o tempo todo criando artifícios de aliviar as nossas dores, seja ela de forma consciente ou inconsciente. Nós queremos se livrar da dor porque ninguém quer sentir dor. E dentre essas formas que a gente cria dentro da nossa cabeça, a gente quer negar a nossa realidade. A gente nega a nossa situação ou aceitação de algum momento difícil na nossa vida. É a perda de um ente querido, é a perda de um emprego, é a perda de um título que você tinha, é a perda de alguma coisa material, e a gente nega isso o tempo todo. A gente fala, não está acontecendo isso, eu não estou vivendo isso, eu não posso viver isso, eu não tenho direito de viver isso, porque isso amortece a nossa dor, mas ela não passa. Ela não passa porque não deixa de ser uma ferida aberta dentro dos nossos corações o tempo todo. E ela ali está o tempo todo martelando em nossas vidas. Nós bloqueamos a nossa consciência, fantasiamos coisas e fatos e não aceitamos a nossa realidade. E com isso criamos ilusões sucessivamente, uma atrás da outra. E com um ciclo vicioso, nós vivemos frustrações também
criado pela nossa cabeça e a nossa mente. Nós nos colocamos como seres que abrangemos aqui na Terra como se a nossa vida fosse aqui na Terra. Nós nos conectamos com o nosso corpo como se o nosso corpo fôssemos nós. Então atuamos com tudo aquilo que aqui é presente, com as condições periféricas que o mundo nos oferece e desconectamos com o nosso interior. Kardec já dizia que devemos respeitar o materialismo, assim como gostamos de sermos respeitados em termos da nossa espiritualidade, do nosso conceito de conhecimento espiritual e desenvolvimento. Mas o materialismo, Kardec já dizia que ele é deteriorador, ele é desagregador, porque a gente faz o que mais se é pedido por Jesus, que é nos desconectar com o nosso interior, com o que está dentro da gente que impulsiona, porque essa lei de justiça ela existe gravada dentro da nossa consciência. A gente sabe o que é certo e errado, já naturalmente a gente vê certa situação, você já se coloca naquele posicionamento. E mesmo que você faça aquilo, mas você fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Quem já não ficou, pô, eu fiz isso, mas eu acho que eu não devia ter feito isso. Mas isso todo mundo faz. É comum na sociedade. Ah, vou deixar para lá. E aí a gente é levado por um efeito manada, por influência de uma grande maioria, que é ainda ignorante da alma, enferma da alma, tem atitudes inadequadas diante da convivência do mundo, e principalmente uns para com os outros. E aí a gente se desconecta disso, porque as leis divinas, isso já é falado desde sempre, que quando somos criados, tem dois livros dentro de nós, que é aberto para começar a escrita: a lei da consciência e a lei da intelectualidade. Lembra? Simples e ignorante? A lei da consciência significa a lei da moralidade. E nas primeiras páginas da lei da consciência, Deus não deixa a gente desamparado. Ele grava todas as suas leis primeiras para podermos conduzir toda a escrita das outras páginas que estão em branco. A lei da intelectualidade, ela começa em branco, todas as páginas em branco, começa com toda aquela percepção que a gente conversou no início, toda aquela percepção material. Mas a lei da consciência, a lei da moralidade, a asa da moralidade, ela já tem esse impulso que nos conduz aqui na Terra. E esse materialismo que atua durante as nossas vidas, sobre os nossos passos, nos traz essa desconexão interior, que a gente prefere ficar com a pulga atrás da orelha e continuar fazendo o que a nossa consciência manda não fazer e acompanhar uma sociedade, do que entender que nós podemos ser seres únicos e ser luz no mundo. Não é essa a proposta que Jesus nos faz? Ele fala que a gente precisa ser o sal da terra, esse sal que tempera, esse sal que dá gosto, esse sal que faz valer a pena a vida ser vivida. E Ele quer que a gente demonstre para as outras pessoas que não entendem que a vida é uma grande oportunidade, pode ser saborosa e pode ser temperada. Ele quer que sejamos exemplos, mas a gente se prefere colocar na condição de adoecidos. Ele quer que a gente seja luz, mas a gente prefere acompanhar atitudes e emoções geradas por toda uma sociedade enferma da alma, que é desse encontro, porque a enfermidade da alma, a maldade humana que a gente julga o tempo todo aqui na Terra que existe, não é a maldade em si. Porque se eu apagar todas essas luzes aqui nesse momento, isso aqui vai ficar um breu. A gente não consegue enxergar nada. A gente vai bater cabeça, eu vou descer aqui, vou cair daqui em cima da senhorinha aqui, capaz até ela tem que ir para o hospital, que eu sou pesadão, né? Então, a gente fica nessa cegueira aqui querendo passar. Mas aí o que acontece? Apertamos os interruptores. Caramba! Agora eu sei por onde caminhar, agora eu sei por onde trilhar. Aqui tem um corredor, ali tem outro corredor. Eu posso encontrar minha linda esposa aqui sentada, está enxergando? Então, quando a gente percebe essa
vencer. Porque Jesus, Ele é a luz principal, Ele é o foco, Ele é o mestre, Ele é o modelo, Ele é o governador do nosso planeta. Ele foi escolhido por Deus para nos dar a oportunidade de estar junto conosco, trazendo todo esse conhecimento, todo esse evangelho, que eu considero como o manual da vida. Algumas pessoas falam assim: ah, a vida não tem manual, a vida é assim mesmo, você tem que aplicar. A vida é feita, cada um, a vida é feita para cada um. A nossa vida aqui, tudo que existe aqui, é para nós e não sobre nós. Nós muitas vezes nos colocamos no centro das atenções. O mundo está contra mim, ninguém gosta de mim, eu vivo doente, fulano está de pirima comigo, Beltrano não gosta de mim, meus amigos estão me dando as costas. E a gente entra num colapso emocional de sofrimento, depositando nas pessoas aquilo que a gente acha que ela deveria nos dar e que às vezes nem capacitada é de dar. A gente cobra o amor das pessoas como se elas tivessem a obrigação de nos dar aquilo que a gente exige delas. E na verdade, senhores, falar que nem meu palhaço, pais meus senhores, as pessoas não têm a obrigação de dar aquilo que a gente quer. Nós não somos o centro das atenções. Essa é a nossa realidade. Nós estamos aqui para vivenciar cada etapa de nossas vidas, a nos edificar com as lições que a vida nos traz. As pessoas não precisam ser do jeito que a gente acha que tem que ser para gostarmos dela, senão entraremos na síndrome de Narciso. Narciso, quem é esse companheiro? Todo mundo conhece Narciso? Conhece, né? É aquele cara que era apaixonado pela sua própria imagem e ele só gostava de se olhar onde aparecia a sua imagem. Um dia ele foi olhar no lado, caiu, deu mal. De tanto que ele se amava, foi buscar ele dentro do fundo do lago e danou-se. E quantos de nós não estamos, que nem ele, procurando, olhando dentro do lago, a gente só, não gosta de fulano, fulano faz, não gosta desse jeito de fulano. Então você não gosta de fulano, você só gosta de quem é igual a você. Se não for das atitudes de acordo com o que você acha que tem que ser, esse fulano não serve para conviver com você. E aí a gente entra em conflito. A gente se coloca como um modelo para as pessoas. A gente quer agir tudo com perfeição. E a perfeição é um processo muito complicado quando a gente se coloca nessa condição. Porque essa perfeição que a gente exige das pessoas nos causa um processo neurótico de perturbação, onde qualquer outra coisa que seja contra a nossa forma de pensar nos causa conflito. A pessoa não está nem aí para a gente, ela está dando a opinião dela, mas divergir do fulano está contra mim. Aí cria aquele processo de rejeição, acha que aquela pessoa está contra ela. E o perfeito, ele é irrepreensível. Ele não aceita ser repreendido, porque ele é o perfeito. E toda essa condição de perfeição exigida por nós, que nos colocamos, porque eu acho que todo mundo aqui tem um pouquinho disso ainda, né? Quantas vezes a gente acha que não gosta de fulano, de Beltrano, porque ela não age daquela forma, que tem que ser daquele jeito, né? No trabalho, em casa, né? A pessoa tem os seus hábitos, a sua forma de agir, e a gente não se respeita o tempo de amadurecimento, a gente quer fazer a fruta amadurecer na paulada. Não estou dizendo que eu quero sempre o couro que ela vai aprender como é que faz. E aí, tudo forçado, como é que fica? Amargo. A gente come uma banana amadurecida forçada, que hoje tem muito isso no sacolão, né? O cara bota um produtinho lá para forçar a banana a amadurecer, como é que ela vem? Cheia de cica, amargosa, que não satisfaz as nossas necessidades de sabor. Então, para que a gente perceba isso, nós temos que esperar o cultivo natural, o amadurecimento das pessoas, respeitar do jeito que elas são, amarmos uns aos outros. Essa é a proposta de Jesus, como eu vos amei. Porque amar a teu próximo como a si mesmo é fácil, porque a gente perturba até o sentido do amor. Nós colocamos o amor como uma coisa, um sentimento, uma emoção passageira,
processo de traição não foi porque ele era ruim, não foi porque ele queria prejudicar Jesus. Ele amava o Mestre e ele tinha uma proposta grandiosa. Ele aceitava as propostas do Messias com o coração aberto e ele queria implantar aquilo o mais rápido possível. E o processo dele junto a Jesus, que ele chegou lá, entregou, fez a negociação lá com os companheiros, com os judeus, foram lá com a tropa romana, pegaram Jesus e ele falou: ó, vou chegar lá, vou dar um beijo em Jesus. Jesus, que é o mestre, sabe de tudo, vai fazer o quê? Vai fazer aquela manobra espetacular dele, pronto, juntou com a galera, a gente dominou, está tudo dominado. É todo mundo cristão agora. Só que Jesus mostrou para ele que não era esse o processo. Que o reino de Deus não se implanta de forma forçada, agressiva. Se implanta gradativamente, com um crescimento íntimo e moral, respeitando o tempo do crescimento de cada um. Toda árvore amadurece a fruta no mesmo tempo? Não. Somos árvores diferentes. Somos árvores em construção e amadurecimento de fruta. E aí a gente não sabe respeitar. E toda essa perfeição que a gente cobra dos outros é justamente a falta de aceitação das nossas próprias imperfeições interiores. Nós cobramos das pessoas aquilo que a gente considera que nós somos incapazes de fazer, e para aliviar a nossa dor de sermos incapazes, ao invés de ter a humildade e trabalhar para aprender, é mais fácil dizer que o outro faz pior do que você. É mais fácil dizer que o outro erra mais do que você. E o problema dessas pessoas no âmbito social é que para fazer amigos é complicado, porque pessoas que se consideram perfeitas só aceitam pessoas perfeitas do seu lado. E ela vai encontrar alguém? Não vai, porque nunca vai estar bom para ela, porque as pessoas são perfeitas de acordo com o conceito que ela emprega. E o conceito que ela emprega está certo? Não está. Porque se até Jesus sabe respeitar o tempo de cada um, como é que eu vou dizer que as pessoas têm que agir do jeito que eu acho? Então já está tudo errado. Já está tudo vivendo nessa ilusão, nesse momento. E aí, companheiros, a gente tem uns casos muito interessantes dentro da nossa família, principalmente com os pais que conduzem a trajetória dos seus filhos. A gente quer impor a nossa vontade e mais uma vez a gente deixa de respeitar o crescimento de cada um. E aí a gente coloca de forma agressiva, impositiva para os nossos filhos, para uma trajetória que naquele momento não é o que ele escolhe, mas sim o que a gente quer. E aí a gente confunde isso com amor. A gente se equivoca mais uma vez, porque a gente confunde imposição, domínio com amor. E aí isso vai se tornando sufocante, vai se tornando uma corda que enforca a pessoa, que cada vez que você tenta impor, aquela corda trava o pescoço e ela já não consegue mais respirar, e ela pode ficar até do seu lado por fidelidade, mas por carinho, amor e atenção jamais, porque a primeira oportunidade que tiver, a gente quer se livrar. Por que não consegue viver preso? É o que eu sempre digo, nós para conduzirmos as vivências dos nossos filhos, que hoje são crianças especiais. Hoje a gente vê esses seres pequeninos dominando a tecnologia com uma facilidade, enquanto usuários da tecnologia. Dá um banho nessa galera aí de mais idade. Eu não considero essa galera de mais idade. Eu já tenho 44 anos, como diz a minha colega de trabalho. Não, você já é coroa, Fábio, você já tem 44. Pô, obrigado, pai. Eu tenho que me interiorizar com isso, porque às vezes a gente se conecta com o corpo físico e não quer que o tempo passe. A gente fica lutando incessantemente para manter a juventude, a jovialidade do corpo, e isso é uma coisa inconcebível, porque a gente não consegue parar esse tempo que gira da matéria. E tudo que está na matéria, como já diz Emmanuel, se não morreu, vai morrer. Se não se transformou, vai se transformar. Então, voltando à questão lá da mãe fala com o filho, ou as pessoas que gostam de direcionar e dar imposição a outros companheiros de trajetória, nós precisamos ter essa percepção, porque muitas vezes temos causas dentro da nossa casa, com problemas com crianças, às vezes de 4 anos,
tomando medicamentos pesados para controles psíquicos, para controles do ser intimamente, que encontram em perturbação. E a gente acha que o psicólogo que ele faz é o suficiente para tirar essa dor que existe dentro dele, mas a gente não se prepara, enquanto condutores dessa vida, para dar a direção correta. A gente ainda, enquanto materializados, nos colocamos numa condição de abraçar essa materialização na vida e cobramos dessas criaturas que o verdadeiro sentido da vida é ganhar dinheiro, é crescer financeiramente, e que o sonho de todo pai é que o filho seja um grande médico, milionário, andando carro do ano, um grande empresário, um grande sábio da intelectualidade, cobrando dos nossos filhos que tirem nota 10 nas provas o tempo todo. Será que eles são essas crianças de tirar nota 10? Ou eles têm condições mais especiais e podem oferecer outras coisas? E com uma sabedoria de manuseio, através do amor verdadeiro do amparo, a gente consegue trazer mais o sustento espiritual do que propriamente das coisas materiais. Precisamos entender, senhores, essa espiritualização que precisamos obter. Extrair todas as informações para quem quiser saber e quem quiser estudar. Porque todas essas informações que estou aqui passando para os senhores, estou aprendendo mais ainda, porque é visto estatisticamente que 95% do aprendizado que ocorre com a gente é quando a gente compartilha as informações, quando a gente multiplica o conhecimento. E ainda temos mania de guardar o que é bom só para a gente. Eu não vou dar o pulo do gato para fulano, eu não vou ensinar isso. E a gente faz uma corrida até espiritualmente, né? Eu quero ser o melhor espírita, então eu não vou ensinar isso, porque senão fulano vai se tornar melhor do que eu. Eu quero ser o presidente da casa espírita, eu não posso dar oportunidade. Nos apegamos a títulos aqui na Terra como se isso fosse a nossa própria vida. E aí a gente veda a transmissão da informação. E isso que acontece? Nos tornamos obsoletos, nos tornamos paralisados em termos de evolução e crescimento. Por isso que eu agradeci a oportunidade de estar aqui, porque quando eu estou multiplicando, eu estou aprendendo mais, e minha capacidade de inserir isso no meu dia a dia, na minha vida, no meu passo a passo, se torna maior. E nós estamos não numa competição, mas sim num trabalho de ajuda mútua, de estendermos a mão um para o outro, porque o Evangelho nos traz qual é a função do forte perante os fracos. Alguém sabe me dizer o que o Evangelho diz? É massacrar o fraco? É destruir o fraco? É usar a sua força para estender o fraco? Até porque se você é forte diante daquele fraco, você é fraco diante de um forte que está acima de você. E você vai querer que ele te massacre ou que ele te ajude? Você vai querer adquirir o conhecimento, porque o conhecimento vai chegar em algum momento. Nós não estamos aqui para ficar na ignorância para sempre. Eu disse que a vida impulsiona, é da nossa natureza, quando temos essa consciência, quando temos essa ligação interior, quando temos essa ligação com as informações que Deus já encontrou dentro dos nossos corações, a gente é convidado a passar toda a nossa potencialidade, porque a ferramenta de trabalho na mão é para se trabalhar e não para ficar estático. E essas informações vão chegar em algum momento, porque aquele que é ignorante, se não receber através de você essa informação, você que está perdendo, que está deixando de ganhar ponto na sua evolução pela ignorância adquirida de não querer compartilhar esse conhecimento, porque aquele um dia vai aprender. Você não vai conseguir manter isso por muito tempo. E esse é o convite que eu faço, senhores, que possamos nos conectar com a espiritualidade, com a imortalidade da alma, entendendo toda a proposta de muitas vezes sofrimentos que passamos aqui na Terra, que possamos entender esses companheiros que encontram um colapso psicológico e emocional, que eles se encontram na enfermidade da alma, querendo tirar a própria vida, que possamos valorizar essa vida, apoiando, estendendo a mão, não querendo dirigir a vida do outro, mas estendendo a mão com amor, a compreensão, para que ele mesmo possa te
ele encontra diante dele. Porque só assim ele vai conseguir se erguer e dar os seus passos. E através desse trabalho fraterno, de caridade, porque quando se fala de caridade, não é só caridade material que se faz, e sim caridade emocional, que é muitas vezes mais importante do que a caridade material. Porque quando trazemos o lenitivo, o alimento espiritual que aquele ser humano precisa para se erguer, e ele consegue fazer isso sozinho, você muitas vezes não precisa oferecer nenhum material que você já ofereceu o principal, o alimento espiritual para o crescimento íntimo e moral. Nos conectemos com Jesus, nos conectemos com a espiritualidade, conduzimos os nossos pensamentos ao bem, ao amor, à fraternidade, porque aquilo que emana de dentro de nós, que jogamos para o universo, é o que retorna para nós, de forma agradável, com o amor de Jesus, conduzindo os nossos passos nessa terra. Eu falei para mim, e que isso possa servir de lenitivo para todos vocês. Muito obrigado pela noite de hoje.